Olá pessoal, mais um Falando de Negócio. Hoje a gente está trazendo aqui um parceiro das antigas, não vou dizer tão antigo assim, porque a gente não é tão velho assim, né, Evandro? Não dá para se envelhecer desse jeito. Mas Evandro Araújo, né, que acho que acompanhou inclusive o começo da gente lá atrás, né? E dos Nos acompanhamos, né? Nos acompanhamos, isso mesmo. E o Evandro é administrador de empresas, empreendedor na área cultural, empreendedor nato. Quem não se lembra do Papai Viajou, Carnaval Fora de Época, o Folia Vista, Vem Comigo, Leva Eu, Esquina Cultural. E tinha também, ele não é só empreendedor cultural, ele também é um comunicador. Tinha um Meio-Dia ao Ponto, um programa de TV. Né? E o Evandro, ele é roraimense, né, Evandro? Não, sou de Brasília. Você é de Brasília? Eu sou roraimado. É roraimado, né? Sou roraimado de paixão mesmo. Um roraimado que passou uma temporada fora e está voltando agora, né? Mas me conta essa história da vinda de Brasília, dessa volta para Brasília e agora está voltando aqui a nossa terrinha. Nossa terra. Eu vim para Roraima com 10 anos, velho. 10 anos de idade. Eu cheguei aqui na época, no ano que o estado virou estado, em 88. Eu sou de 78, cheguei com 10 anos aqui certinho. Meu pai veio pelo governo, ele trabalhava no governo, ele foi chamado e veio como quase todo mundo, né? Quem veio, ou não veio empreender ou veio pelo governo, né? Então eu não tinha, na verdade, nem escolha. Eu vim porque era filho e vim trazido. Mas me apaixonei, porque cheguei aqui numa cidade pequena e uma cidade realmente que tudo era muito fácil, tudo era muito gostoso, né? Muito próximo, né? E nessa chegada aqui, eu cheguei no auge, por exemplo, do movimento roraimeira, cheguei e me deparei com uma cultura muito viva, muito pulsante aqui, que a coisa era realmente muito próxima, né? Muito fechada e ao mesmo tempo muito aberta para tudo, assim. Então foi muito bom, foi muito enriquecedor. Roraima para mim foi uma experiência muito diferente do que eu vi em Brasília, que lá era uma coisa mais, já era uma cidade maior, não tinha essas coisas, não eram tão próximas assim, né? A gente não era tão próximo assim do poder e das coisas acontecendo. E aí vivi aqui 20 anos, agora há 10, 15 anos atrás, 12 anos atrás, eu casei com a jornalista Gilmara, conheci ela na TV quando eu fazia o Meio-Dia ao Ponto, e a gente resolveu dar uma saída para conhecer outras coisas, para ver outras oportunidades, e fomos para Goiânia, descendo assim sem empreendendo mesmo, sem destino. Sem previsão de volta. Sem previsão de volta e sem saber para onde ia. Eu tinha uma rendinha passiva que dava para a gente ter um aluguel de um apartamento, de uma casa, com aquela coisa que a gente pudesse nos garantir o básico, né? E a gente foi. Aí, só que a gente chegou em Goiânia, gostamos de Goiânia. Goiânia é uma cidade que tem as características de Boa Vista, de Roraima. Assim. O Goiás, como um todo, aqui tem o Cerrado, Lavrado, lá tem o Cerrado. É muito próximo, assim. E é um lugar também muito empreendedor. Diferente de Boa Vista, assim, lá tem mais oportunidade de negócio. No Goiás, se você quer ir para fazer negócio, você consegue com mais facilidade. Porque lá é mais pulsante, mais pungente a questão do dinheiro circulante, né? Sim. Então, pra gente foi muito legal, assim, foi uma escolha assim que aconteceu, que a gente escolheu aleatoriamente, mas que ao mesmo tempo deu certo, porque eu também sou da raiz, né? Eu também, por ser de Brasília, então eu até falo que eu também sou, na verdade, goiano, porque o Brasil está dentro de Goiás, né? Então, quem é brasiliense, na verdade, acaba que é goiano. Mas eu sou roraimense, assim, de coração. Aí essa volta agora veio marcar isso, assim, essa também uma vontade de estar em casa, estar perto dos pais, entendeu? Os pais já idosos, minha sogra também já idosa, então foi voltar para casa. A volta foi uma volta para casa. Que legal. Mas a gente conversava muito, e naquela época, né, 20 e poucos anos atrás, a gente dizia, pô, Roraima tá tudo por fazer. E assim, eu passei uma temporada em Belo Horizonte, passei 2 anos em Belo Horizonte, voltei também, né? Meus filhos todos são daqui. E aí eu continuo dizendo que Roraima está tudo por fazer. É verdade. Esse é um pensamento que depois de tantos anos continua forte. Continua, né, cara? Você vê assim, ó, por exemplo, na televisão, né? Você sente isso, acho que todo mundo aqui sente isso. Por não termos um profissionalismo assim completo, uma rede, por exemplo, a TV. Você vai pegar uma TV grande lá fora, você tem um repórter que é só repórter, o produtor, um para carregar o fio, outro para ligar a câmera, então você tem uma equipe. E aqui a gente não tem isso. Então acaba que você vai pegar uma televisão dessa, o repórter ele sabe editar, ele sabe filmar, ele sabe gravar, ele sabe produzir, ele sabe... Isso torna, acho que os profissionais bem ricos, né? Sim. E abre esse espaço, assim, além de a gente... Então, eu acho que a primeira coisa que eu acho que a gente não faz vergonha lá para fora, acho que ninguém aqui que trabalha com vontade aqui em Boa Vista, em Roraima, não faz vergonha, pelo contrário, chega lá
e está à frente por causa disso, porque sabe fazer tudo. E fora isso que você falou, aqui ainda tem muito espaço, né? Ainda tem muita, Roraima, Boa Vista ainda é muito, muito aberto, ainda tem muita coisa para se fazer. E eu acho assim que Boa Vista tem uma característica também que é o seguinte, aqui você pode fazer o que você quiser, você vai conseguir fazer. Agora, você vai se estabilizar ou não, aí é questão de captura do mercado, mas você não vai também chegar muito longe. Então, por exemplo, eu consegui, vou ser apresentador de televisão, fui lá, fiz um projeto, consegui ser apresentador, beleza, mas também não vou passar muito daquilo, porque é uma cidade pequena, então a minha renda não vai crescer muito, eu vou ter que me acomodar dentro daquela realidade que Boa Vista... Dos limites. Dos limites, eu acho que então, aqui tem certas limitações por ser pequeno em relação a isso, você não vai chegar a ter o mesmo salário do apresentador de televisão de São Paulo, do Rio de Janeiro e tal, né? Um repórter, então assim, eu acredito nesse sentido, mas em compensação você consegue fazer qualquer coisa se você for competente na área. Mas assim, você faz, você tem um espaço, né? O espaço aqui se abre muito mais fácil do que lá para fora, isso aí é um fato, né? É verdade. Agora, você partiu desde jovem, não que não esteja mais jovem, né? A barba branca, mas você ainda pinta a sua, né? Eu pinto, mas lá vem, mas o branco vem, o branco vem, fica escorrer. Mas você partiu para empreender numa área que não é uma área fácil. Não é uma área fácil em Roraima, não é uma área fácil no Brasil. No Brasil todo, né? Tá? Esse empreendedor cultural, né? Quais são as dificuldades? E como você teve experiência em centros que valorizam muito a cultura, né? Quais são os diferenciais em relação, por exemplo, lá para baixo, né? E Roraima hoje com relação ao incentivo para a cultura? Por exemplo, é como assim, comparando Goiânia. Goiânia tem um mercado cultural formado, estabelecido, que a gente sabe que já exporta para o mundo todo, né? Então lá a coisa da cultura é diferente. Consolidado, ferve. Roraima não tem esse mercado cultural amadurecido. A gente tem algumas bandas de forró e tal. Quando eu falo de mercado, eu falo do mercado mesmo, das bandas, das músicas populares, que é o forró, o sertanejo e tal. Expectativa então, de crescimento isso também, aí tem mercado. Assim, onde você for, se fizer um show aqui, Boa Vista do Hélio Safadão, do Gustavo Lima, vai bombar. Então, assim, é um tipo de mercado que tá no mercado mesmo, tá dentro do popular, tá dentro do comercial. Quando a gente sai disso, que vai para a cultura, no sentido de você fazer a cultura de Roraima, cultura do Goiás, valorizar a cultura regional, valorizar o autoral, quem faz a coisa fica diferente. Porque aí, nesse sentido, não tem público. O público é pequeno. Tem público, mas o público é pequeno. É muito trabalho de formação de público, né? Então eu tive uma experiência no particular, que foi a Esquina Cultural, que não foi uma experiência boa, que eu fiz uma casa de cultura, então tinha eventos culturais, tinha um bistrô regional e tal, e financeiramente não foi bom. Já tive outros eventos, outras experiências, que foi no Carnaval, a experiência foi boa, foi positiva porque era comercial. Então trabalhava com o que é pop, com o que está na rádio, está tocando e tal. Então são duas experiências. No sentido do cultural, do regional, do autoral, do fazer sem necessariamente buscar alguém que queira te consumir, ou seja, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu preciso me expressar. Isso aí a gente tem que ter realmente o apoio do Estado, tem que ter o apoio da União, do governo, da prefeitura, ou seja, o Estado tem que fomentar de alguma forma. Com muito filtro, entendendo quem realmente não está sendo só oportunista, porque tem muito oportunista, né? Tem muita gente que está ali só pegar a grana e não está oferecendo, não está entregando nada para a sociedade, mas é uma área que realmente necessita de um apoio institucional. Não tem como você fazer. Eu falo isso porque eu já fiz uma casa de cultura privada e quebrei. Não deu certo. E eu digo que eu estou agora, você está vendo aí Lei Aldir Blanc e outras leis, né, que estão fomentando. Então agora eu estou, por exemplo, participando da Lei Aldir Blanc e que vai dar certo, dando certo, vai ser um sucesso e vai, na verdade, me premiar aquele frustração que eu tive no passado. Então, muito legal. Eu sou um crítico dessas leis quando ela vem para artistas que já estão justamente nessa área, no comercial. O Gustavo Lima da vida, não tem por que um cara desse pegar uma lei Rouanet, uma lei dessa. Então, os artistas que já estão nomeados, já têm renome, eles não têm por que pegar o dinheiro público. Mas quando o dinheiro público vai para quem está fomentando a cultura, para quem está formando, movimento hip hop, formação cultural... Isso é o objetivo principal. Perfeito, é maravilhoso, tem que ter, necessário. E Boa Vista, como Roraima é um estado pequeno, e como eu falei, Roraima tem uma produção cultural muito forte. Em relação a isso, a questão de movimento roraimeira, aqui tem esse movimento autoral muito forte. Isso é um ponto muito positivo, que é diferente do que se vê lá para fora.
tirando o incentivo, que a gente sabe que é o que movimenta, é o que vai dar condição de vocês fazerem os investimentos dentro das ferramentas culturais necessárias, o que mais precisaria? Para a cultura? Para a cultura. Eu acho que, primeiro de tudo, é formar público, né? As pessoas precisam gostar. Só que isso não é uma coisa que você impõe, que você faz a força. Ou você gosta ou você não gosta, ou você faz parte daquele movimento. Eu acho que sem público nada funciona. Tem aqui até um pouquinho da falta de... até a formação da nossa população, né? Porque Roraima continua sendo... Roraima que menos tem é roraimense. Então, o que essa formação da população... Como é que poderia formar mais? Isso, como é que a gente cria a cultura de valorização de uma cultura, de um Estado, aonde é tão diversificado, né? Tão miscigenado. Como é que a gente faz isso? É difícil porque, assim, se vocês pegar que hoje nas rádios não tocam nada, as rádios estão sempre tocando as mesmas músicas. Existe uma indústria, como eu falei, Goiânia tem Goiás, tem uma indústria forte, que essa indústria lá comprou rádios, comprou TVs, comprou... Então, os caras, o próprio mercado musical, eles já se influenciaram, já entraram no mercado, então acabou. Então hoje é muito difícil, você não consegue, rádio não toca música, não digo nem música de Roraima, porque eu acho que se você ir para o regional é um segundo passo. A primeira coisa é você gostar de música boa. Também não quer dizer que a música regional seja boa. Então a primeira coisa é você fazer as pessoas gostarem de música boa, que já é difícil, com o que a gente tem. Então você liga a rádio, liga a TV, você vai ter só as mesmas músicas, mesmos funks, as mesmas músicas sertanejas e tal. E não tem espaço para uma música boa. Então a formação não tem como a gente fugir dela. Tem que ter os meios de comunicação, as rádios, as TVs. Aqui a gente tem a TV Ativa, por exemplo, que está sempre apoiando. A gente tem acho que a Rádio Senado também, que tem uma música boa. Então é na base. O Alisson Christian, por exemplo, ele tem um projeto que é o Recreio Musical. Isso faz parte. Então tem que chegar na base. Mas não adianta chegar só com o regionalismo. A gente não tem que impor o regionalismo, tem que impor primeiro música boa. Acho que é a formação cultural de você de entender o que é bom, o que é ruim, né? Então é na educação mesmo, velho. Tu tocou num ponto que, inclusive, é um ponto que gera muita polêmica, né? O que é música boa e o que é música ruim? Nós somos do tempo que nós somos saudosistas. É verdade. Eu sou daquele que toca uma música de caramba. Isso que é música. E não é depreciando nenhuma iniciativa cultural, música, não tem nada a ver com isso. Mas a gente tem um apagão. Tem, mas eu acho que também é justo a gente também dizer que existe a música ruim mesmo. Eu acho que tem música, não é que a gente está depreciando, ela já se autodeprecia. Você pega uns funks desse aí, não tem como. Então tem a música ruim. Tem a música ruim, que é desagradável de você ouvir, que fica repetindo. É chato, Então tem a música ruim. Então você tem, eu acho que educação mesmo, para você entender que a música ruim e música boa, ponto. Agora, eu posso gostar de uma música boa MPB, eu posso gostar de uma música boa sertaneja. Posso, claro, porque tem. Eu posso gostar de uma música boa pagode, então não é questão de estilo, essa qualidade não está em estilo, não está em cantor, não está nada, está em você separar o joio do trigo mesmo. Então tem coisas boas, tem funk bonito, você pega aqueles funk do Claudinho Bochecha, cara, eram legais, eram bonitos, eram belos, certo? Não era? Não tinha... Você via que era uma coisa que não era rebuscado, não tinha uma coisa assim, um Tom Jobim da vida, mas era uma coisa gostosa, que não te agredia, né? Não há uma agressão. Então não é contra o ritmo ou o estilo, nada disso. É contra o que está falando, a forma, a questão de você ficar na mesma coisa, na mesma batida, só para te ficar, só para te prender e tal. Então, mas como é que a pessoa vai saber se ela não conhece o outro lado? O erotismo, ele contaminou ou ele foi excessivamente utilizado com a música? Eu acho que ele já vem sempre. Se você for pegar lá atrás, nas músicas de carnaval, ele sempre teve presente, né? O Tchan. Né? O Tchan já é mais atrás ainda, que eu sou um pouquinho mais velho. Se você pegar lá das marchinhas, sim, as marchinhas eram altamente eróticas, né? Então o erotismo ele está presente na música, na cultura, não tem como fugir muito. Que é uma coisa que eu acho que torna a música ruim. É diferente de você falar de amor, de você falar de paixão e tal, né? De você se declarar, de você valorizar o belo e tal. Mas o erotismo eu acho que não é legal. Mas ele sempre esteve. Então, como ele vende, né? Como é para a pessoa, muito para adolescente, o cara lá com 17, 15 anos, na flor da idade, então para ele...
Então vai sempre vender, cara. E aí entra a questão do comercial. É isso que é o difícil. É difícil porque você concorre com a grana, né? Com o dinheiro. Então, o que vai dar dinheiro? Os caras vão investir no que dá grana. Então, quando você está concorrendo com o dinheiro, fica difícil. E aí a gente fica nessa guerra, porque o dinheiro não é ruim, o dinheiro é maravilhoso, a grana é boa. O capital é necessário, porque ele vai te ajudar a fazer as coisas. Mas quando ele entra, aí fica assim, e ficam demonizando o dinheiro. Mas não é demonizar o dinheiro, ele faz parte, ele não tem jeito, Só que aí quando você concorre com ele nesse sentido, fica pesado. Porque ele entra, os caras vão certinho no que dá grana, no que vende. É muito mais fácil se eu tenho. Se eu quero fazer um show aqui em Boa Vista, que eu vou trazer, eu tenho lá 100 mil reais, eu vou trazer um cara que vende certo, ou vou trazer um que é dúvida, que é bom, mas que vai dar um público possivelmente menor. Eu vou no certo, né? Eu vou gastar os 100 mil no popular, no que está na rádio e tal. No que está vendendo. Então, no que está vendendo. Se você fosse hoje pegar alguns dos projetos que foram projetos de tua autoria e outros que você teve envolvimento na criação e na execução, que eu trago dois muito fortes. Um, Papai Viajou. As festas, tá? né? As festas. E o outro, Carnaval Fora de Época. O que eu faria? Se você tivesse recurso hoje para investir, você investiria nesses dois projetos? O Papai Viajou era festa. Era festa nas casas, assim. Porque festa eu acho que não faria mais, porque eu acho que era uma coisa muito da minha idade, da minha geração, né? Então festa mesmo assim, fazer festa, acho que não. Poderia fazer shows, a princípio, mas festa não, Papai Viajou não. O Carnaval faria, inclusive, um lugar que eu sempre quis fazer um carnaval era no Parque Anauá. Eu acho que um carnaval ali, desse jeito, desses moldes que eu penso, assim, um triozinho, circuito fechado, ali com poucos blocos pequenos, fazendo nada muito circuito grande, do lago todo. Ali, 3 blocos rodando ali dentro, acho que ia ficar muito bonito. Pôr do sol, final da tarde, entendeu? Espaço seguro, controle mais fácil, controla ambulantes. Cara, eu sempre pensei assim que ali seria um carnaval que eu faria bem legal. De olho bem fechado. Legal, de olho fechado. E um carnaval pequeno, assim, com trios menores, até porque como o espaço é pequeno, fechado, não pode concorrer o som entre eles muito, não precisa ser coisa muito grande. Na época do carnaval ainda, que veio a Ivete Sangalo, eu saí do carnaval com o Júnior Campos, a gente tinha um bloco, e a gente saiu porque a gente falou, olha, se você trouxer a Ivete, nós vamos quebrar. Todo mundo quebra, porque você não vai conseguir pagar a Ivete, a gente não vai conseguir concorrer com a Ivete e não vai dar certo. Então assim, Boa Vista não é para isso. Não adianta você querer ter sonhos, não adianta. A gente hoje, você tem exemplos aqui de festas aqui de carnaval, que a banda nativa estava tocando e o público... Hoje você tem o do Bebeco lá, do carnaval, que também está bombando, que é o Mujica, com blocos regionais, com música regional que está bombando. Então você não precisa hoje ter um investimento, trazer gente de fora, trazer um grande, sabe, bandas caríssimas, pode trazer um ou outro. Mas eu faria o carnaval no Parque Anauá nesses moldes. É o jeito que eu faria. E estou com um projeto para Aldir Blanc, que é fazer um festival regional no Parque Anauá. Pois é, falando agora de projeto futuro. Já falou do que podia voltar, né? Podia ser reinventado. O que tu tem aí em mente nessa nossa cultura? Eu estou com 2 projetos para leis. Um é a lei de incentivo ao esporte do Estado, e esse é lei de compensação do ICMS, né? Então eu tenho que fazer um projeto, o Estado aprova e eu achar uma empresa que paga esse projeto. Esse projeto ele se chama Jogos Escolares dos Veteranos 40+, que é para resgatar, como eu sou saudosista também, né, como você, resgatar e convidar a turma que jogava bola comigo na minha época. Então eu vou defender a escola que eu defendia. Então eu vou defender o Colmeia, por exemplo, eu estudei no Colmeia e no Oswaldo Cruz. Então eu posso juntar a turma de futebol do Oswaldo Cruz, que jogava comigo, ou posso defender a turma do vôlei, que eu jogava no vôlei. Então eu vou chamar essa turma para jogar de novo e vai ser uma competição interescolar com as mesmas pessoas, né? Então a ideia, a princípio, não é talvez ser tão rígido, porque eu não vou ter a condição física para regulamentar exatamente. Assim, tem que ter todo mundo, ter estudado e tal. Mas pelo menos 50%, 60% vai ter que estar dentro daquela escola, a idade e tal. Mas então esse é o projeto que já está andando e acho que vai dar certo. Então, Jogos Escolares 40+, e o outro é um investimento pesado, não? Não, a princípio 50 a 60 mil. Não é tão absurdo. Só que fica difícil. Qual é a reclamação da lei, na verdade? Não é a reclamação da lei. O Estado ele tem 5 milhões destinados para isso aí. Provavelmente não vai atingir, porque não tem tantas propostas assim.
Aí, as empresas, por exemplo, empresa pequena, ela pode doar até 20% do ICMS dela. Só que para eu ter acesso a empresas grandes, para eu poder ter esses... É muito difícil. Então, eu acredito que as empresas menores podiam ter mais, tipo, chegar a 60%, por exemplo, do ICMS, alguma coisa assim, que me possibilita ter acesso à empresa pequena. Certo? Entendi. Então, por exemplo, eu consegui uma empresa que me apoia, ela paga 100 mil mensal, por ano do ICMS. Então, eu posso pegar com ela 20 mil reais, não cobra esse meu projeto. Se ela fosse pagar 60%, ela cobriria sozinha o projeto e eu não precisaria ficar batendo na porta das mesmas empresas que estão sempre apoiando os projetos, entendeu? Se democratizaria mais. E não vai diminuir os seus 5 milhões. Ou seja, tu tem o limite do Estado está aqui, entendeu? A comissão vai definir. Da então, onde vem? Ele democratiza mais. É uma coisa que pode ser melhorada para os próximos anos, porque esse também é o primeiro ano, né? Sim. Esse é o primeiro ano que o Estado faz esse de compensação do esporte, a lei do esporte. Então seria esse. O outro projeto que eu estou fazendo é um festival Novos Roraimeiras. A ideia é pegar a geração nova, que está compondo, com música regional, que valoriza Roraima, que está fazendo... O nome já está dizendo tudo. E juntar com o que o Roraimeira fez na época. Então eu quero pegar alguns cantores, formar uma banda, formar só com repertório regional, novo, autoral, e juntar o pessoal da dança, juntar gente que está fazendo música, que está fazendo arte para Roraima. Não é festival de premiação, de quem vai ganhar, não é isso. Realmente é um Novos Roraimeiras mesmo. O nome chama Festival Novos Roraimeiras, que é para juntar essa galera que é mais jovem, que está fazendo música para Roraima, que compõe música regional. Não é só compositores autorais, né? Compositor autoral regional. O cara tem que ter música daqui. E juntar essa turma, formar uma banda e convidar também algumas outras bandas que fazem música regional e tal, e fazer um festival com gastronomia, com degustações da morida, fazer um festival mesmo bem regional, assim, e juntar essas duas gerações. Sendo saudosista, mas ao mesmo tempo valorizando o novo, trazendo o novo, fazendo a coisa acontecer, descobrindo novos artistas, novos talentos e valorizando Roraima, que eu acho que essa questão do música regional é muito legal aqui em Roraima. E a gente tem isso, e não tem como não tirar o chapéu para Neuber, Eliakim, Zeca Preto, que estão aí, Neuber está aí, e só músicas que todo mundo lembra. Então isso tem que ter continuidade, entendeu? Eu acho que tem que vir novas gerações que continuam com esse movimento. A ideia é o movimento Roraimeira e crescer isso. Agora essa tua motivação, né? Eu te conheci sempre assim muito motivado em relação a todos os projetos que tu se envolveu, cabeça, né? Você sempre entrou de cabeça e muito para cima sempre. Essa volta, tem alguma coisa... não, porque eu sinto como se tu estivesse naquela época, projeto novo e tal, tu elétrico, como o papai viajou, tá? Como é que é essa volta para Roraima? Claro, uma outra realidade. Hoje nós temos números bem interessantes, o Estado está num momento bom economicamente, mesmo que o país esteja caminhando numa contramão que nos preocupa, né? Mas Roraima hoje, nesses últimos 6 anos, tem alguns dados interessantíssimos, como PIB, geração de emprego, exportação, realmente números que a gente nunca tinha visto. A gente acredita que seja sustentável, mas a gente sabe que qualquer crise no Brasil, qualquer gripinha no Brasil, em Roraima vira pneumonia, né? E você está justamente nesse momento. Um momento bom, mas também um momento que mete medo em função de tudo que está acontecendo no resto do Brasil, em especial em Brasília, tá? O que você pensa daqui para frente com relação a esses projetos? E se você não pensa em, de repente, voltar para o investimento cultural, não só o investimento por incentivo, né, pelos programas de incentivo, né, mas também buscar junto ao empresário trazer gente, dar uma fomentada aí nessa área de eventos, né? O que tu está pensando então, aí, visualizando essa movimentação do mercado? Weber, eu voltei para cá cegas e não voltei por pensando em nada disso, assim, não voltei com projetos, não voltei pensando muito nessa área profissional, não. Eu vim por amor, vim para cuidar da minha sogra, que estava precisando de uma companhia, vim para ficar perto do meu pai, que eu senti que também está com 84 anos, vim para ficar perto da minha mãe, eu vim para ficar perto da minha filha. Eu voltei por amor às cegas, assim, realmente não pensei. Esses projetos aqui também da lei também não tinha pensado em fazer. E o que você, rapidinho assim, por que motiva? Porque são coisas que eu queria fazer para mim.
Então eu ficava pensando, poxa, eu queria voltar a jogar aquela bola, aquela turma da escola e tal. Isso que me motiva, porque eu vou fazer para mim isso. Então quando eu quero fazer para mim, eu faço acontecer, porque eu quero estar lá. Então quando eu fazer o carnaval, eu queria estar lá. Então, eu acho que isso é a minha mola para mim principal. E aí eu tô ali, e já tinha pensado nisso, eu quero fazer isso porque eu queria tanto. Aí vejo que saiu a lei. Olha que legal, saiu a lei. Aí tal. Aí conversei com a empresária do lado da minha casa, lá, olha, se você entra, entro, mas não posso entrar em todo. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos desmembrar. Aí eu fiz 2. Fiz um pequeno para ela, só de atletismo, e tem um maior com 3 modalidades. Não, então se você entrar no atletismo, a gente vai. Beleza. Aí também cultural, eu já tinha essa ideia de fazer isso também. Aí, pá, lei, Aldir Blanc, apareceu, opa, vou lá fazer. Então, assim, as coisas estão acontecendo para mim nessa parte profissional, tá voltando assim naturalmente. Eu acho que isso é o mais legal de tudo. É quando as coisas acontecem sem forçação de barra, você entendeu? Aí fui fazendo, fiz um projeto, gostei de voltar a fazer. Então tá acontecendo assim. Naturalmente eu acho que essa volta vai me levar, porque eu vou ter que buscar esse apoio de outras empresas e tal. E tô aberto, assim. A princípio não estou pensando, mas não quer dizer que eu não esteja fechado. Entendi. Quer dizer que eu estou aberto e ao mesmo tempo tranquilo em relação à parte profissional, entendeu? Eu estou bem tranquilo assim, na minha vida pessoal, bem legal com a minha mulher, hoje morando na minha sogra, dando uma força para ela, que ela está precisando dessa companhia. Estou livre, cara, e acho que isso vai acontecer, naturalmente vai acontecer, porque eu entendi também que a pessoa é para o que nasce. Tu tá de volta faz quanto tempo? Pô, só 6 meses. 6 meses? Cheguei em dezembro e nem saí de casa, estou dentro de casa. Nesses 6 meses, o que você considera de grande diferença? Nós sempre tivemos uma capital agradável, tudo, realmente uma referência, acho que até para o país, né? Nossa capital. Mas o que você achou de diferença? Diferente. Seja comportamental, seja estrutural, o que você notou de diferente nesse novo estado? Eu tenho saído muito pouco, então tenho realmente ficado muito dentro de casa e tal, e enfim. A parte empresarial não tem como negar, cresceu muito mesmo, isso aí é impressionante. Então eu vejo assim, muitas lojas grandes, as lojas crescendo, o futebol, né, o pessoal do Tamanduá lá, Monte Roraima, então você vê iniciativas que a gente sempre sonhou acontecendo. Então acho que o principal, eu acho que eu diria isso, coisas que nós sempre pensamos está acontecendo, entendeu? Tem essa verba para você fazer um evento, fazer um show, fazer um festival e tal, que não é necessariamente no lado empresarial, do mercado, mas está acontecendo, entendeu? Vendo o Estado crescer, vendo o agro crescendo, eu tenho visto muito o Estado crescendo mesmo, assim, vejo um Estado muito maior do que a gente deixou. Isso aí não tem como negar. E a parte empresarial, o comercial, a Guiana aí com essa expectativa da Guiana bombando, acho que a Venezuela, queira ou não queira, já vi que vai voltar a ser Porto Ligre, agora Santa Helena, então isso parece que vai abrir mais também, acho que talvez tenha essa expectativa de começar a melhorar e tal. Mas assim, necessariamente em Boa Vista, realmente o mercado aumentou muito, melhorou muito, está muito mais forte, muito mais independente, é o que eu tenho visto muito superficialmente. Isso significa mais oportunidade, né? Muito mais oportunidade, não tenha dúvida, para todas as áreas, né? Mas a gente sempre pergunta aqui, a gente sempre pede, na verdade, que quem vem bater papo com a gente, é uma mensagem. A gente fala muito de negócio e as pessoas têm aquela visão equivocada que negócio se resume a dinheiro, né? Na verdade, o dinheiro é consequência do trabalho da gente. Né? E muito mais gostoso quando a gente ganha fazendo o que a gente gosta. Né? E você sempre teve essa característica de empreender no que te fazia feliz, né? No que te faz feliz. E você, mais uma vez, está vindo com essa pegada, né? Com essa proposta. Então, qual é a mensagem que você tem? Porque a gente foi da época que a gente pegava não de quilo, que a rasteira era quase todo tempo, né? Que as parcerias, a gente amanhecia numa parceria, no dia seguinte não tinha mais o parceiro sumiu. E te deixava com o pincel na mão, ou quebrou. E normalmente levava a gente junto, quebrava todo mundo. Então, qual é a tua mensagem nesse novo momento? Um momento que eu acho que a gente tem, como a gente falou, tem mais oportunidades, é um mercado que evoluiu, é um mercado que está despertando jovens, mas está despertando muita gente que lá atrás tentou fazer e não era o momento, e agora esse momento chegou.
Né? Qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas? Weber, eu vou até me contradizer mesmo, porque é uma coisa que eu acho que eu aprendi, é até nem se envolver tanto emocionalmente no negócio. Que não é fácil. Que não é fácil, porque muitas vezes a gente quer fazer justamente isso, fala assim, nossa, eu vou fazer uma padaria porque eu adoro pão e tal, mas esse cara não sabe nada de padaria. Então ele vai se meter numa coisa que ele ama aquilo ali. Então eu falo isso, e quando eu fiz a esquina cultural, foi quando eu quebrei, no sentido financeiramente, porque eu fiz um investimento em algo que a minha paixão estava dizendo. Diferente dos eventos, os eventos não, realmente deu certo, tal, mas ali o meu custo era maior, eu quis fazer uma casa, então quando eu vou ouvir só a paixão, aí que tá o negócio, só a paixão, né? Quando eu botei só a paixão no negócio, não deu certo. Então, de equilibrar isso, né? E só o dinheiro também, aí vai dar certo, né? Quando você bota a grana ali, que você está focado racionalmente num negócio que é bom, que tem área, tem mercado, você tem uma certa experiência de fazer, aí a chance de dar certo é maior do que você ter só com a paixão. Então, mas quando você junta os dois, e tem um pouco da paixão, e você tem o negócio junto, a razão, eu acho que a coisa funciona mais. Mas eu tenho um pé atrás muito grande com essa coisa de fazer o que você gosta. É muito perigoso. Você fazer a coisa que você gosta, você pode se cegar, né? A gente se cega, porque, nossa, você é apaixonado por aquilo e aquilo vai cegando os pontos negativos. O mercado que às vezes não tem, um custo que você não está contando. Então, assim, eu não tenho frase formada, mas eu posso dizer que negócio não pode deixar o coração falar primeiro. Se você fizer com a paixão, como eu sempre fiz, mas as coisas que eu fazia sempre tinha a razão junto. A gente tinha mercado, tinha negócio, tinha planilha, tudo certinho. Senão não funciona. Então, assim, negócio é negócio. Amores à parte, né? Com certeza. Mas, como você falou, um negócio só seco, sem você ter aquela entrega, sem ter a parte, também fica frio. Né? Como é que o cliente vai chegar lá e vai ver uma coisa fria, uma coisa sem vida, você não está ali para receber a pessoa, né, para você abraçar. É tão legal quando você chega num lugar, ainda mais que em Boa todo mundo se conhece, o dono está ali para te receber. Né? Então, acho que o caminho é por aí. Que é uma característica engraçada do nosso estado, né? Depois de muito tempo, tu continua encontrando e o pessoal que vai te receber na porta. Você lembra do Farmavita, né? Farmavita. Tava direto ali, o Roberto tava direto ali na frente, quando ele não tava, a gente sentia falta. E assim, aqui é a empresa do Weber, é a empresa do Evandro. A pessoalidade ainda é muito grande. É muito forte. É muito grande. A pessoa hoje ainda continua tendo. Por exemplo, o Perim. Perim, Deusdete, essas empresas. Você sabe que são proprietários das marcas tais, mas o nome deles ainda é mais forte do que marcas renomadas. Assim. Tem essa característica. Tem muitas empresas familiares também, isso, né? Tem. Continua. Estão surgindo agora as primeiras empresas, né? Nós temos aí empresas monstruosas, graças a Deus, chegando. Só que com um problema, que não mudou muito daquele tempo para cá. Nós continuamos tendo um grave problema de mão de obra. Profissionais qualificados. Então hoje, eu volto a dizer, Roraima era para ter emprego pleno. E nós não temos, porque nós não temos mão de obra qualificada para atender mais uma avenida de oportunidades que está sendo posta para a gente. Sim. Tá, pessoal, quero agradecer, Evandro. Obrigado. Agora, e a gente vai terminar hoje de forma inédita, diferente. Uma palhinha, fazendo um sonzinho. Mas quero agradecer o Evandro, quero agradecer a todos vocês aí pela oportunidade, tá, de ter passado essa meia horazinha com a gente, né, e dizer que não só o Evandro, mas como todos que um dia acreditaram e continuam acreditando como eu, continuam acreditando em Roraima, para a gente transformar esse estado no melhor estado do Brasil. E tá contigo, Evandro? Tá, até a próxima segunda. Já é o melhor estado do Brasil, né? Vai ficar melhor ainda. Vou fazer uma música regional, que eu compus para Roraima, que não sou do Norte, mas eu me considero do Norte. A música chama Eu Sou do Norte. Né? Vamos lá. Eu sou do Norte, eu sou do Norte, eu sou do Norte, eu sou do Norte. Douro minha pele sob o céu de Roraima, douro minha pele sob o céu de Roraima, de Roraima, de Roraima.
Mas se é pra falar de Roraima, não posso deixar de citar. Não posso deixar de citar Canará. Mas se é pra falar de Roraima, não posso deixar de citar Canará. Pedra Pintada, o Tucupi, o Tepequém, Monte Roraima, o Tambaqui, o Parimé, Macunaíma, Macunaíma. Eu sou do norte, eu sou do norte, eu sou do norte, eu sou do norte. Douro minha pele sob o céu de Roraima, douro minha pele sob o céu de Roraima, de Roraima, de Roraima. Mas se é pra falar de Roraima, não posso deixar de dizer, não posso deixar de dizer que o meu coração quer você, bebê, quer você, bebê de Rio Branco, de Branco Rio. Bebê de Rio Branco, de Branco Rio, de Rio Branco, de Branco Rio, de Rio Branco, de Branco Rio. Banco de areia, uau, a praia vira luau. Banco de areia, uau, a lua cheia clareia. Na praia fogueira incendeia. Eu sou do norte, eu sou do norte, eu sou do norte, eu sou do norte. Beleza, Evandro. Obrigado, pessoal. Até a próxima segunda. Um abração.